Olá, sábias edificadoras, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa mesa com elas, aqui no nosso quadro. A gente toma um cafezinho, bate um papo. E hoje nós temos aqui uma convidada com a gente super especial, uma amiga do coração. Deus nos presenteou com ela num momento que esse a gente não fazia nem ideia, não era um momento propício para isso. E Deus nos deu de presente num tempo assim muito valioso, poder compartilhar com ela em algumas vezes, em orações, né? Em videochamadas, em grupo, também aqui no canal do Sábias. Ela tá muito presente, gente, no nosso Instagram. Se você segue nosso Instagram, tem ela lá várias vezes, né? Tem, ela já compartilhou, mas nunca sentou à mesa com a gente, né? Não. Primeira vez. Não, assim não. Né? Desse jeito aqui, não. Primeira vez. E hoje a gente vai bater um papo ali no virtual, pessoalmente com ela. E quem será? Nós já fizemos mistério durante a semana, mas aqui hoje realmente vocês vão conhecer essa amiga do nosso coração, que é a nossa amada Cíntia. Cíntia Jesus está aqui hoje para brilhantar a nossa mesa. Quer dar uma boas-vindas, pessoal? Ai, gente, oi! Eu fico lisonjeada, né, desse convite. Agraciada mesmo por ter sido esse nome aí soprado pelo Espírito Santo, Desse jeito. para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando desse princípio que tanto aquece o meu coração, né, e os meus dias. Eu creio que vai ser uma bênção essa oportunidade. Já nascendo, né? É verdade. Ai, meu Deus. E aí, assim, eu acho que você já falou o tema aqui, agora não, né? Então, assim, o Deixei nosso... pra você. Hã? Deixei pra você. Pra mim, obrigada. Dá pra ver que a gente combina muito, né? O que a gente vai falar, o roteiro, nem tem. Mas vamos lá, o que a gente vai falar sobre o quê, né? Hoje é o nosso terceiro episódio do Mesa com Elas. O primeiro a gente falou sobre paternidade. No segundo a gente falou sobre adoração como estilo de vida. Inclusive, se você não assistiu, tá aqui no nosso canal esses dois primeiros episódios. Mas o nosso quadro fala de Mesa com Elas. No nosso Instagram a gente também tem um quadro chamado A Experiência da Mesa, né? Que a gente sempre está falando um pouquinho sobre a questão da mesa. Então a gente achou importante hoje a gente conversar sobre o princípio da mesa. E assim, eu creio, sabe, que por mais que pareça que é um assunto simples, o princípio da mesa, eu já ouvi tanto falar sobre isso, né? Nós queremos aqui fundamentar aquilo que está na palavra a respeito do assunto. Né? Então, será que o princípio da mesa é a gente montar uma mesa muito linda, né? Cheia de coisas, cheia dos nossos melhores talheres, porcelana? Será que é isso que é o princípio da mesa? O que será? Será que o princípio da mesa é sempre montar a mesa de uma determinada forma e estar junto com pessoas na mesa? Então, assim, eu creio que a gente vai tanto desconstruir algumas coisas para que a gente possa construir fundamentos, né, das verdades da palavra de Deus. Então, vamos começar? Vamos. Que vamos. Fala pra gente, Cíntia, como é que é a sua relação com essa questão da mesa? Primeiro, você pode falar assim, até pessoalmente hoje, como é que é a sua relação com isso? Porque assim, a gente acredita que não foi por um acaso, né, que veio o seu nome ao falar do princípio da mesa, né? Isso sempre foi assim, né? A história. Como que é a sua relação com a mesa tem que ser? Porque a minha com a mesa mudou de muitas formas ao longo da vida, né? Fala assim. Então, eu sempre prezei muito por estar à mesa, reunida. Eu sempre prezei muito por fazer as refeições junto com meu marido, desde que a gente casou. Porque eu acho que o meu maior sonho de menina era me casar e ter uma família. Então a mesa fazia parte desse meu sonho, né? Eu creio que quando a gente é criança e a gente brinca de boneca e a gente quer botar a mesa, a gente tinha as xícaras, os pratinhos, os brinquedinhos, e a gente queria montar aquelas mesinhas, e isso ficou no meu inconsciente para que eu me tornasse isso, sim, né? Mas verdadeiramente o entendimento da mesa veio em 2016, quando Sara e Cristine me convidaram para ir ao Congresso Diante do Trono em Belo Horizonte, né? E lá eu conheci a Deb. Ele não Exatamente. E lá eu conheci a Deb. E tudo mudou.
sentar à mesa mudou, o arrumar a mesa mudou, o desfrutar do momento na mesa mudou, né? Os assuntos se modificam a partir do entendimento do que a mesa significa pra gente, né? Aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente derrama, né? Aquilo que a gente enxerga nos olhos, aquilo que eu acho que a mesa mais traz pra mim todo mundo se torna igual na mesa. Sim. Ninguém é maior, menor, forte, fraco. Todo mundo na mesa se torna igual. E isso é incrível. É engraçado que você já tinha uma relação com a mesa, você já colocava a mesa, já fazia refeições. No entanto, tempos depois você foi tendo novos entendimentos a respeito da mesa. Para quem não sabe, quando ela falou ali da Dev, né? Eu sei que muitas mulheres conhecem, mas pode ser que alguém que está aqui assistindo não entendeu, né? O que Dev é essa, né? Então, Dev Titles é uma escritora, cristã, e ela teve uma revelação a respeito da mesa, e ela escreveu um livro, se chama Experiência da Mesa. Muitas mulheres têm, eu tenho esse livro também. E muitas mulheres também foram mudando a sua forma, né, de pôr a mesa, de entendimento da mesa, através dessa revelação dessa escritora, né, da Dev Titles. Eu também tive um momento desse também com o livro dela, assim, de ter um novo entendimento da importância das relações, né, da mesa e tal. É um marco. Esse livro é um marco. Porque a gente vai entendendo que o nosso entendimento é conhecer e prosseguir conhecer. Então, Deus vai, um processo que a gente vai abrindo os olhos acerca das verdades, né? E esse livro, Experiência da Mesa, ou o que a Debbie fala, é um marco importante desse entendimento que Deus vai nos levando sobre o princípio da mesa, que eu acho que não para aí. Com certeza, né? Eu acho que esse é um marco muito importante, daí a gente vai aprendendo, né? Ela coloca nesse livro, A Experiência da Mesa, né, uma frase dela que ela diz: o comer à mesa não é o mais importante, é comer na mesa com a presença da graça, que é o que faz a diferença. Ela fala do pão da presença, né? Estar com ele, com o pão da presença. Né? Então, é o que faz toda a diferença. Sim, na vida, né? Pra gente ter uma noção que ela fala nesse livro, e também quando a gente estuda, a primeira vez a palavra mesa aparece em muitos momentos na Bíblia. Então, já que a gente está falando de fundamentar, né? Na Bíblia tem a palavra mesa em vários momentos. E a primeira vez ela fala no livro, e também a gente estuda, é em Êxodo, quando Deus dá, né, as instruções de como deveria ser, né, a mesa com o pão da presença, que Dai acabou de falar. Né, que nessa mesa deveria ter o pão da presença. Então, a gente vai entendendo, né, que, como a gente sempre fala aqui nas nossas mesas, né, que estava lá no Velho Testamento, uma figura, né, daquilo que viria. A gente sabe que o pão da presença, que fala lá no primeiro momento, é a figura de Cristo, né? Que lá no Novo Testamento, né, Jesus mesmo fala: eu sou o pão da vida. Então, o princípio da mesa é Cristo, né? Nesse sentido, porque Ele é o pão. Ela fala isso no livro, e a gente vê pela palavra vários momentos dessa revelação desse princípio. Então, o que você quer implementar, então? É engraçado. Você ficou o cabelo assim, eu senti que era o momento de ela falar um negócio. É engraçado que a gente fala da Debbie, né, ela já faleceu, né, esse ano, né, acho que foi no início desse ano, e o legado dela continua, né, através da filha, através da família, e os livros que ela escreveu, e continua e perpetua esse legado dela, esse entendimento. Se você ainda não leu, leia, né? Leia esse livro, que realmente vai trazer esclarecimento, entendimento desse princípio tão lindo, que é o princípio da mesa, e que ela conta uma experiência pessoal que ela abençoou também tantas outras mulheres no mundo inteiro, lá na sua mansão lá, enquanto ela ensinava, e hoje a sua filha continua esse legado, ensinando muitas mulheres a cuidar de uma casa, de uma mesa, e tem vários marcos, né, que ela deixou em relação a isso. Mas a gente falando de princípio da mesa, a gente fala da Bíblia, a gente fala de como que o próprio Deus falou, né, para Moisés como que ele deveria, né, lá no tabernáculo colocar a mesa, né,
né, de como montar, como deveriam ser as medidas, tudo certinho, porque Deus tem algo muito com a mesa, é um projeto dele, como vamos por assim, uma estratégia de Deus, né, a mesa. Ele usa como uma ferramenta de, como Cíntia falou, né, todos iguais, todos assentados, não tem aqui ninguém, todo mundo olho no olho, né, e a mesa estendida, e aqui a gente compartilha não só do pão físico aqui, do alimento, mas também do alimento espiritual, daquilo que a gente está dentro da gente, porque a gente é um vaso, a gente tem um tesouro, né, dentro da gente, um tesouro muito importante que é Cristo, e a gente compartilha da presença dele, que é o pão da presença que não pode faltar, porque senão era só um ritual, era só sentar e comer com pessoas, e isso você encontra em qualquer lugar, né, em qualquer esquina, né, a gente falando assim, pessoas que estão num ambiente, né, ao redor de uma mesa, e não há comunhão ali, e não há edificação, não há um compartilhar de vida naquele ambiente, naquele lugar. Então não é simplesmente estar à mesa, né, mas o propósito com que você se reúne à mesa, né, o que isso aqui faz, qual é a diferença que a gente faz no dia a dia. Compartilhar pela nossa casa, né, com os nossos filhos, com os nossos maridos, né, tomar café da manhã junto, almoçar junto, ouvir o outro, saber o que passa, sentar os nossos filhos, ouvir como é que foi o dia, como é que foi a escola, né, eles compartilharem com a gente, isso causa aproximação, traz todo mundo, pelo menos uma refeição no dia, né, sente à mesa com a sua família, ouça os seus filhos, ouça o seu marido, prepare algo, com certeza é um momento muito importante, né, muito importante mesmo. Vamos lá? E a partir daí, fala pra gente como é que você tem vivenciado. Você falou assim, né? Como que sempre foi o princípio da mesa pra você. Aí chegou lá em 2016, você teve, né, novos entendimentos. E aí, como é que você tem vivenciado disso hoje? Como é que você tem desfrutado disso hoje? Então, eu confesso que a gente não entende, né, às vezes, o propósito de Deus, mas a gente se entrega a Ele. E desde que esse princípio, né, foi aceso no meu coração, eu busco estar à mesa com os meus, né, com meu marido, com os meus filhos, e ouvi-los. A gente se derrama na mesa, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente sorri, e o quanto aquilo ali faz diferença. Eu hoje vejo, né, a Alice, às vezes, tem uma amiguinha dormindo lá em casa, quando eu acordo de manhã, ela já chamou a amiguinha para acordar e pôs a mesa do café, né? E aí João às vezes fala: mãe, você não vai fazer a mesa hoje, você não vai colocar? E algo interessante é que eles sabem que lá em casa não tem nada que não possa ser usado. Então, o bonito é pra gente, o que não é tão bonito também é pra gente, e a gente não tem distinção daquilo que a gente usa e daquilo que a gente não usa. Porque eu acho que é aí que está a diferença. Se eu não fizer para eles, não adianta eu fazer para outras pessoas. Sim, né? Tudo precisa começar ali dentro de casa. Parece fake, né? Isso, por de fora e não faz por de dentro. De aparência que a gente tem vivido. Exatamente, exatamente. Então eu busco muito fazer isso. Então a mesa lá de casa se tornou uma mesa que muita gente senta. Coisa boa, gente. Então do nada tem um café da tarde, tem um macarrão à noite, tem uma pizza, né, e tem um bate-papo. E certa vez uma pessoa falou assim comigo: você não tem noção do poder de cura que tem na mesa da sua casa. A mesa da sua casa restaurou-me a alegria de voltar à comunhão com a igreja. E aquilo ali foi assim, né, um bálsamo para o meu coração. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo tão mecanicamente, ou que aquilo ali já se tornou tão natural que você já não vê diferença nos dias em que você arruma e que você não arruma. E quando você escuta alguém de fora falar isso com você, você
fala, todo dia é uma oportunidade de alguém receber uma cura, de alguém receber um pouco mais de amor, de carinho, de cuidado. Sim. E a gente entende, porque, não sei se você chegou, né? Por que será que alguém chega para você e fala isso? Eu tive minha alegria restaurada de congregar novamente na tua mesa. E você falou assim, a gente fica tão fazendo aquilo mecanicamente, mas porque com certeza isso não foi você que produziu. A tua mesa, Cíntia, ela tem sido um instrumento, ela tem sido uma estratégia que Deus tem usado. Mas é isso que a gente está falando com a presença. Sim. A vida de Cristo que há em você, dentro de você, e que você compartilha com as pessoas que sentam à tua mesa, através de você estar ali, a sua vida flui a vida de Cristo. E é isso que traz a cura, a restauração. Por isso que uma das coisas que a gente queria que mulheres fossem tocadas a respeito dessa verdade, que não é porque se for a gente não é capaz de produzir humanamente aquilo que é o princípio da mesa baseado na palavra, que é algo que só Cristo pode produzir. Com certeza. Mas a mesa é um instrumento, né? Então, a partir do momento em que você entende esse princípio e você faz uso dele, e é muitas vezes intencionalmente, eu vejo muito uma mulher sábia, edificadora, sendo intencional naquilo que faz. Então, quando você compreende esse princípio da mesa, você é intencional em preparar a mesa, em estar com pessoas, né? E ali compartilhar da vida de Cristo em você. Então, não é realmente o montar a mesa em si, não é o trabalho. E aí a gente vai ver que existem mesas que estão postas, são bonitas, mas não tem vida, porque não tem o pão da presença. Então, aqueles que têm Cristo é que vão fluir dele, né? E isso vai tocar pessoas na mesa, que é o que você está compartilhando aqui. Porque o princípio, né, quando a gente fala de princípio, de algo que é estabelecido e que faz a diferença, né, ele não é compartilhado com todos. É algo assim, né, Jesus não tira ninguém da mesa. É um princípio que ele se entregou por todos, né? Então, assim, todos têm acesso, né, à mesa dele para comer com ele. Até que ele fala, né, se alguém ouvir a minha voz, né, batendo assim na portinha do coração, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Porque Jesus prezava muito, Deus preza muito por isso, né? E Jesus preservou esse princípio enquanto ele estava aqui na terra. Várias vezes a gente vê relatos de Jesus comendo com as pessoas, Jesus sentado à mesa, ou não talvez numa mesa física assim, mas no deserto, nos montes, com as pessoas se alimentando, compartilhando do pão, do alimento. E Jesus deixou isso como exemplo para nós, né? Um exemplo lindo que a gente vê na palavra, que está lá nos evangelhos lá, que é a Santa Ceia. Que ele pega os seus 12 discípulos, manda preparar um lugar, uma mesa, né, colocar o pão lá, o vinho, e eles compartilham do pão, compartilham do vinho, e se dá um nome ali da última ceia, denomina-se ali aquele momento a última ceia do Senhor, que é a última alimentação que ele fez. Ele falou que não iria comer mais, falou assim, eu não vou comer mais desse pão até que, né? Então, assim, era a última ceia do Senhor, era a última alimentação que ele iria fazer, né? E hoje a gente carrega também o princípio, né, da ceia, para lembrar desse momento dele, do momento antes da crucificação dele, que ele estava ali com seus discípulos compartilhando. Aí Jesus, ali na mesa, com seus discípulos, ali os 12, inclusive Judas. Exatamente, inclusive Pedro. Estava ali, tinha um traidor na mesa, tinha aquele que ia negar Jesus, tinha Pedro, tinha Tomé, que era aquele que era duvidoso, né? Tinha João, discípulo amado. Estavam todos ali na mesa, né? E Jesus ali, ele começa a explicar para os discípulos
dos discípulos dele o que seria, como que as coisas aconteceriam, que ele teria que ser entregue. Aí Pedro falou que não, queria morrer por ele. Eu disse, Pedro, calma, vai ser assim, enxugar o cante 3 vezes hoje, você vai me negar. Então, assim, Jesus estava ali ensinando, passando instruções para os seus discípulos do que iria acontecer, que a mesa serve para isso, para você instruir, né, para você dar direção, para você exortar. E Jesus estava ali com os discípulos, falando com eles, né, falou com Judas, ó, meu amigo, você vai, faz o que você tem que fazer, né, vai lá, faz, porque Jesus já conhecia o coração dele, né. Então, assim, tinha João, né, que falou assim, quem é o traidor, que perguntou que Pedro vai, pergunta a ele, quem é? Aí tem o mais íntimo que vai, ele estava ali, pessoas como nós. Jesus estava ali conversando com eles e foi naquele momento que Jesus compartilhou o pão, falou com eles, ó, vou fazer isso aqui, vocês vão fazer sempre isso em memória de mim, até que eu venha. O que é isso? Compartilhar o pão da vida, compartilhar dele, do corpo dele que foi partido por nós, do sangue dele que foi derramado por nós. Então fazer isso aqui, comer, não só comer aqui, mas isso aqui é uma ceia, né? Então, não sei se é a última nossa, né? Mas é uma ceia. Pode ser que seja, né? Quem sabe? Então, Jesus usou a mesa com seus discípulos para explicar para eles aquilo que haveria de vir, né? Que estava próximo ali, batendo na porta já, né? No momento que ele seria crucificado. Então, Jesus deixou um exemplo lindo, né? Para nós hoje, em relação a estar junto, compartilhando da cruz. Acho que é um dos momentos mais lindos, difíceis para Jesus, mas lindo porque ele sabia o que haveria de vir, né? Sabia o que haveria de vir. E assim, Dani está citando uma passagem bíblica, né, que traz fundamento para a gente sobre o princípio da mesa, mas a gente estava falando que a Bíblia ela tem vários momentos. Eu queria saber qual é o momento assim, que te marca na palavra a respeito do princípio da mesa. Acho que a ceia que dá, eu falo que é um momento, né, muito Um marco muito forte, mas eu também amo quando, né, Davi se lembra de Mefibosete, filho de Jonas, verdade. e traz ele de volta para a casa do rei, né? E Mefibosete num lugar escondido, esquecido, né? Nunca se sentaria numa mesa de um rei, e Davi traz ele de volta e coloca Mefibosete sentado na mesa do rei, né? E para mim isso faz com que traz, né, um entendimento de que a mesa esconde todas as nossas imperfeições, e a gente se tornar mesmo igual. Mefibosete na mesa, ele era igual a todo mundo que estava sentado ali, não tinha. Assim como Judas, assim como Pedro, o Senhor, a gente vê Jesus todo tempo, ele não tem distinção de quem senta na mesa, né? E quem de nós aqui já não teve alguém sentado na nossa mesa que hoje já não se assenta mais conosco, mas que estamos compartilhando com ele sobre a questão das nossas estações da vida, mas em que alguma estação aquela pessoa foi um aprendizado para a gente, aquela pessoa foi um mapa, aquela pessoa foi uma ponte, foi um ensinamento de um processo que nós precisávamos viver para aquele tempo, né? E tem até uns episódios de vocês mesmo, da igreja que vocês fizeram sobre as estações da vida. Foi as estações do ano. As estações do ano, exatamente. E, se eu não me engano, foi o de Pablo e Daia mesmo, que o outono. Isso, e que o pastor Pablo falava muito sobre a gente celebrar, né, o fim ou o início de cada ciclo e as pessoas que ou foram ou chegam nas nossas vidas. Né? E isso ficou impresso no meu coração. Porque muitas vezes a gente fica entristecido. A gente celebra muito quem chega, mas não celebra quem sai. Às vezes a gente entende a saída ou o distanciamento como algo triste, duro, como algo que traz dor, peso, né? E às vezes a gente precisa aprender o contentamento, a alegria,
a celebração daquele momento. Foi uma estação importante, mas a gente precisa celebrar o fim daquela estação e o início de outra. Sim, glória a Deus. E eu acho isso um exemplo com a mesa. Por exemplo, você assistiu, pastor, e compartilhou algo, né, de Cristo nele. E por isso que eu penso que o que a gente está vivendo aqui agora, nesse momento, é uma mesa estendida a quem está aí assistindo. Né? Pra gente isso aqui não é um programa, sei lá, né? Pra gente isso aqui é uma mesa. Mesmo que você aí na sua casa não esteja com uma mesa como essa arrumada, mas porque é a vida de Cristo que a gente está aqui compartilhando. E o nosso desejo é que você possa comer e participar desse pão, ser bem alimentado, né, nesse dia que você está assistindo. E que esse alimento você também faça outros participarem também, né? Enquanto a gente aprende, né? Enquanto a gente aprende ouvindo a experiência de uma outra pessoa, desfrutando de um momento igual esse que nós estamos tendo aqui agora, quanto isso traz novos ensinamentos para o nosso coração, traz revelação de alguma área da nossa vida que precisa ser renovada, ser curada, e o quanto isso transforma os nossos dias. Sim, glória a Deus. Tem alguma outra passagem dela? Lembra de Mefibosete que você... Ai, tem uma passagem que eu amo. Jesus, depois que ele ressuscitou. A mesma caminho. Caminho. Ai, caminho de Emaús. Caminho de Emaús. Tá aqui, ó. Gente, caminho de... Então lê, amada. Pode ler, te dou a honra de ler esse Não, texto. mas o texto é imenso. Pode ler que eu como. Pode ler. Peraí, tava dentro que eu mexi na Bíblia e tirei. É Lucas 24. Abre aí, gente. Pega a sua Bíblia, porque o mais importante é a gente sempre consultar a palavra, né? Então, Lucas 24. Não vou ler ele todo, porque né, o caminho de Emaús ele é grande, mas deixa eu ver aqui a partir. Você queria que lesse todo, tá? Porque vai lá do 13 até. É o 25. De 13 a 35, né? Até o 35. Vou ler a partir do 25. Para vocês entenderem, contextualizar, antes do 25, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, as mulheres já tinham, né, visto que o corpo de Jesus não estava lá, Jesus já tinha falado que estava apresentado a elas. E esses discípulos aqui ainda não tinham estado com Jesus, eles estavam no caminho de Emaús conversando sobre o que aconteceu. Né, e tristes, né, porque o mestre deles, né, com quem eles conviveram intensamente aqueles dias, tinha morrido. Para eles ele estava morto, eles estavam meio perdidos. E aí nesse caminho que eles estão conversando, Jesus já ressurreto, né, ele encontra com eles nesse caminho. Inicialmente eles não reconhecem Jesus e estão ali conversando como se estivessem conversando com qualquer pessoa nesse caminho. E aí Jesus, num determinado momento, vira e fala com eles, assim, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Nossa! Lindo, 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 né? Fala. Esse texto, sim, traz algo muito forte no meu coração, porque
sabia quem Jesus era ali naquele momento, mas Jesus estava explicando tudo, né? Está falando sobre a lei, está falando de Moisés, como tudo tinha acontecido. Que o Velho Testamento, ele anunciava Cristo, todas as coisas do Velho Testamento apontava para Cristo, sempre apontou. Então, quando você for ler a Bíblia, a gente sempre fala, procura Jesus, onde Jesus está naquele texto. Em Gênesis tem, Êxodo tem, Levítico tem, Número, Deuteronômio, todos os livros do Velho Testamento você vai procurar aquela história, aquele texto, acha Cristo ali, porque aponta para Ele, tudo converge nele. A palavra diz que todas as coisas foram congregadas em Cristo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então nada pode fugir de Cristo. Então Cristo é o fundamento, ele é a pedra viva, ele é. Então tudo que está aqui, tudo que a gente vive tem que ter a ver com Cristo. Senão é mero ativismo, é o que a palavra que Paulo fala lá em Coríntios, é só barulho, sabe? Não tem vida. Porque a vida é ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tudo é ele, tudo é Cristo. O Evangelho se resume nisso, na vida de Cristo, né? Viver Cristo. E ali, Jesus falando isso com eles falavam, né? Sentiam o Coração queimando. Estava ali, eles sentiam algo diferente, emanava vida naquela conversa. Você vê que a gente conversa com pessoas que fazem isso com a gente, né? Tem tanto de Cristo nelas, assim, elas deixam tanto realmente a vida de Cristo ser exposta através delas, que a gente consegue sentir. A gente para com a pessoa, eu converso 2 minutinhos, parece que eu queria ficar toda a vida conversando. Eles ficam conosco, Jesus Nossa, mais um bocadinho, né? Pra gente conversar mais um pouquinho, vai embora, não, queria que o tempo não passasse. E tava ali eles com Jesus, mas eles falam, né, de quando Jesus, da forma como Jesus partiu o pão, compartilhou ali, os olhos deles se abriram, eles viram, eles puderam contemplar que isso foi revelado através de um corpo glorificado ali, mas que isso foi revelado a eles quem era através do partido do pão. Algo que era uma prática deles já, de Jesus, e a palavra diz que ele partiu o pão. Aí a gente vai, né? A gente pode mergulhar em várias coisas nesse partido do pão, o partido do pão da vida, de compartilhar a vida dele, e os olhos dele então foram abertos, né? Os olhos deles puderam contemplar ali o Cristo ressurreto, contemplar a promessa da cruz, né? E agora revelada ali para eles. Jesus estava ali, e eles não precisaram tocar nele nada, eles já sabiam quem era Jesus ali, porque a forma como Jesus falava com eles, a forma como Jesus partiu o pão com eles sabiam que era ele, era o mestre que esteve com eles durante todo esse caminho. Glória a Deus. E assim, a gente pode aplicar isso de várias formas, né? A Bíblia, né, tem revelação infinita, né? Mas uma das coisas que a gente pode trazer, né, para a nossa realidade enquanto mulher é que tanto nós como vocês, né, a gente vê que eles estavam meio que perdidos, meio que dúvidas, coração angustiado, sem entender. E às vezes a gente pode estar num momento como esse, né? Quantas situações a gente passa na vida. Então, assim, os nossos olhos, eles vão ser abertos quando dele morrermos, né? Então, isso é algo que queima no meu coração acerca dessa passagem, é isso, né? Porque os olhos deles foram abertos quando Jesus partiu o pão. E a gente sabe, entendendo todo o símbolo disso, né, da palavra, de toda a revelação da palavra, né, porque eles comeram um pão e pão. Mas porque Jesus estava ali, Jesus é o pão. A gente está falando isso aqui o tempo todo, que a mesa é um símbolo, o pão é um símbolo, né, que representa Cristo. Então, quando a gente come dele, os nossos olhos serão abertos, né? Então, para que a gente tenha isso na nossa vivência, sabe? Comer dele é algo que não tem fim, não é um pão que termina. Jesus fala, quando ele fala que ele é o pão da
vida, é um pão que se você comer dele nunca mais você terá fome. É um pão que sacia para sempre. Então você pode comer, você pode se saciar. Tem uma música, eu lembrei agora da música da Luma, que ela fala: eu vou comer, vou me fartar, vou me saciar, vou receber. Então não é a gente fazer nada, é a gente desfrutar mesmo, de comer da presença, sabe? A gente tem ela aqui, Jesus está aqui, né? Desde que ele subiu, deixou o Espírito, a gente tem esse pão da presença o tempo todo. Isso significa que a gente pode desfrutar da mesa em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mesmo que não tenha uma mesa posta. A gente pode viver o princípio da mesa a partir do momento que a gente entende que o pão da presença está aqui e a gente participa, a gente come dessa presença, a gente reparte, né? A gente reparte esse pão dos que estão ao nosso redor. Então é isso que a gente queria abrir, que os nossos entendimentos, né? Que a nossa mente fosse aberta para que a gente possamos ser mulheres sábias edificadoras que vivem esse princípio, mas não enfadadas para montar uma mesa, não preocupadas, né, como a gente falou da adoração de Marta. Marta, né, estava montando, preparando a mesa, mas quem estava desfrutando do princípio da mesa era Maria, porque Maria estava desfrutando do pão da presença, estava desfrutando de Jesus. Então esse é o princípio. Então não significa que porque eu tenho uma mesa que eu estou desfrutando do princípio da mesa. Então eu posso ter uma mesa posta, que não é errado nada disso, pelo contrário, olha que delícia a gente estar desfrutando aqui e viver esse princípio. Mas eu posso ter uma mesa posta e não desfrutar desse princípio, porque não é a mesa, não é o simbolismo, né? Até a gente ontem, né, o pastor conversando com a gente, nada pode tomar o lugar de Cristo, então a mesa não pode tomar o lugar de Cristo, e a gente pode não ter uma mesa e viver o princípio da mesa, né? Então que os nossos olhos sejam abertos também nesse dia que a gente está aqui desfrutando dessa palavra para essa verdade, porque aqui a gente está comendo desse pão. Eu espero que você aí na sua casa esteja comendo desse pão, porque esse pão que a gente quer compartilhar com você é Cristo, sabe? É Ele o princípio. E que ao comer desse pão, seus olhos aí na sua casa, nesse momento, na validação do Espírito Santo, porque é só Ele que convence, é só Ele que ensina, é só Ele que direciona, os seus olhos possam ser abertos, né, para aquilo que você precisa entender hoje. Né, os discípulos ali com Jesus, eles precisavam ter um entendimento daquele momento da ressurreição de Cristo, do propósito que Ele tem. E eu não sei qual é o entendimento que você precisa chegar hoje, né, mas que ao comer deste pão, seus olhos sejam abertos aí no nome de Jesus, né? Acho que é uma das coisas que a gente pode desfrutar. E talvez a mais importante, né, em relação a gente falar isso, que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? A gente vê lá, quando a gente volta lá no Velho Testamento, a gente vê o povo quando saiu do Egito, que o maná, né, caía do céu, se alimentava a todos. Realmente o pão é para alimentar a todos, mas ali nem todos que foram alimentados pelo maná entraram na terra prometida, né? Então assim, realmente hoje Jesus é o pão que veio do céu, a palavra de Deus é o pão que veio do céu para alimentar cada um de nós, mas nós precisamos comer desse pão que é dele. Ele é o pão da vida. A gente precisa se alimentar de Cristo. Quando a gente fala se alimentar de Cristo, é buscar mais dele, é conhecê-lo através da palavra, né? Desfrutar da presença dele que está em nós, né? Você não vai buscar a presença de Deus em nenhum lugar, porque a presença dele está em você, ele habita em nós, então nós carregamos ele, a presença dele. Quando a gente fala disso é porque a gente realmente não senta esse ato de sentar e compartilhar de Cristo, porque eu sei que ele está em você, ele está em você, ele está em mim, ele está em você, né? E a gente pode compartilhar dele a mesa, e aqui há comunhão, porque ontem a gente conversou sobre isso, porque todas as coisas se congregam em Cristo, e a comunhão perfeita, a única comunhão perfeita que há é entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a comunhão perfeita, né? Entre os três, né? Entre a Trindade. E nós desfrutamos dessa comunhão porque estamos em Cristo.
se que em Cristo congrega todas as coisas, nós estamos congregados em comunhão quando nós estamos nele, né? Então a gente tem que ter esse entendimento de que uma mesa de comunhão, o que é uma mesa de comunhão? Uma mesa onde as pessoas que participam têm Cristo. Tem Cristo. Nem sempre uma mesa tem comunhão. Tem comunhão. Não quer dizer que você sentar à mesa com várias pessoas, quer dizer que você tem comunhão com elas. Quando a gente está falando de Judas aqui, Judas estava na mesa, mas não estava em comunhão. E algo que esse texto agora, assim, o Espírito Santo colocou no meu coração é que em dias tão corridos, e que acho que Ellen pode até disputar isso às vezes na clínica dela no dia a dia, né? Pessoas que moram na mesma casa e não se reconhecem, e não se conhecem, né? Como eles, que haviam andado com Cristo, né? E sentaram novamente à mesa com ele e até então não o haviam reconhecido, né? E através de um gesto, o partir o pão, os olhos deles foram abertos. E eu acho que muitas vezes isso pode acontecer nas nossas mesas, dentro das nossas casas. E isso só acontece pelo nosso relacionamento. Eu só sei que Ellen não está bem porque eu tenho olhado nos olhos de Ellen. Eu conheço Ellen ao sentar na mesa. Então Ellen, quando senta na mesa, ela desfruta ali daquilo que ela vai comer, e ela está feliz, e ela está alegre. Mas se eu não tenho relacionamento com Ellen, Ellen pode sentar alegre, triste, amargurada. E se eu não tiver relacionamento com ela, não tem nenhum gesto que ela vai fazer que vai fazer com que eu me conecte nela. Sim. Né? E essa conexão ali, né, desse partir e os olhos deles se abrirem, é porque em algum momento, antes daquilo ali, eles sabiam verdadeiramente quem Cristo era. Assim como nós sabemos hoje. Né? Sobre a presença, sobre a gente saber que Ele está em nós e que a gente pode mudar uma mesa através da presença dEle. A gente pode mudar uma casa, a gente pode mudar uma família, a gente pode mudar o nosso dia. Eu acho que é interessante pensando nisso que você está falando, e quando a gente falar de partir a vida de Cristo para a mesa, não significa que a gente tem que sentar à mesa para falar de Jesus o tempo todo. Não. Tá, amadas? É se reconhecer. É como a gente vai viver. Sim. É como a gente vai fluir. É como a gente vai ouvir. É como a gente vai falar. É como a gente vai ensinar. É como a gente vai direcionar. É como a gente vai conduzir o momento. Quando a vida de Cristo está em nós, a gente precisa fluir disso, né? Então, não necessariamente o participar dessa mesa de comunhão que a gente está falando e de partir da vida de Cristo significa que a gente vai só falar de Jesus. Não. Né? Até porque a gente sabe que o Evangelho tem muito mais a ver com viver do que falar, assim, né? Inclusive É se conhecer. Os nossos filhos veem isso. Sim. Né? Às vezes você, dentro da sua casa, às vezes não sei qual é a condição de você com seus filhos, a relação deles com Deus, mas vocês são a expressão. Então nós, como pais, nós somos a expressão de Cristo, nós revelamos Cristo na nossa casa. Então assim, e sentar à mesa com os nossos filhos, a gente precisa demonstrar o amor, o perdão, a compaixão, tudo aquilo que Jesus deixou, os ensinos de Cristo. Precisamos viver, demonstrar, nossos filhos precisam sentir isso, precisam sentir o amor de Cristo em nós. E isso é revelado, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não somos nós, não é por falar nem nada. A hora que o Espírito Santo quiser, ele vai se revelar aos nossos filhos, assim como se revelou a nós, né, no tempo dele, e ele vai fazer com que eles saibam se estão em pecado, não entenderem isso e aceitarem a salvação. Mas isso aqui, estar presente, quando Jesus fala do pão da presença, a gente estar presente, isso assim que fala que às vezes a gente desconhece o outro, porque a gente não compartilha, né? E o ato da mesa é compartilhar, faz com que a gente conheça os nossos filhos, o nosso marido, os nossos pais, né? Faz com que a gente se importe, eles sentem que a gente se importa com eles, porque quando a gente prepara algo, quando a gente senta junto para comer, quando a gente pergunta como é que foi o seu dia, né? Então isso sim, e
é mais no simples, tá? Quando a gente falou da experiência da mesa, a gente voltando lá atrás em relação à Deb e tal, quando também foi um marco na minha vida esse livro, eu fiquei muito preocupada em comprar coisas, montar e era só assim, jogo de prato, jogo de xícara e toalha e taça e tudo mais. Era assim, nossa, tem uma loja aí que era a conta corrente. Aí, assim, que era meu pai. Mas depois, sabe, a maturidade, isso foi no começo, aquela coisa, a maturidade diz que poxa, não é necessário. Às vezes é importante, é bom, claro que é bom, né? Você colocar, tal, mas depois você vai ver que no dia a dia, no seu corre-corre, não dá tempo de você montar tudo, assim, pegar, colocar tudo direitinho. Aí, mas nunca deixe de fazer, quando não der tempo de você arrumar. Arruma seu prato lá no fogão mesmo, bota, mas senta junto. É no chão do quarto, é no chão da sala, pode ser na cozinha, mas coma junto, tira esse tempinho junto, vai, vê um filmezinho junto, vamos levar a comida pipoca pro quarto, pra sala, todo mundo bota no colchonete, vamos comer junto. Dê esse momento com a sua família, o alimento faz isso, né? O partiu. Tanto é quando Jesus ressuscitou, lá em Atos 2, quando veio a descida do Espírito Santo, né, e a igreja nasce ali, naquele momento, e a palavra diz que o que fez com que a igreja caísse na graça do povo? Eles permaneciam juntos, compartilhavam o pão, ia na comunhão e nas orações. Então eles começaram a ser a igreja, começou a ser identificada e caiu na graça do povo por isso aqui. Eles permaneciam juntos ali, unidos, compartilhando o pão, compartilhando as orações, estando juntos, vendiam o que tinha para ajudar o outro. Isso é a igreja, né? É o corpo de Cristo espalhado em toda a terra. E assim, como assim, é um canal na internet, a gente sabe que a gente tem várias realidades. Então a gente tem falado muito aqui de mesa, principalmente no contexto de família, né? Mas a gente sabe que talvez muitas mulheres que podem estar nos assistindo não vivem essa realidade hoje, né? Então assim, até vou compartilhar uma experiência, teve uma época da minha vida, eu já estava começando a trabalhar esse princípio da mesa dessa forma comigo. E eu estava de mudança, eu mudei de casa, eu estava reconstruindo a minha vida, então eu não tinha ainda os móveis, aliás, a mesa que tem lá em casa foi Daya, que nos presenteou, né? Mas até essa mesa que Daya nos presenteou chegar, eu estava sem mesa. E muitas vezes, né, a gente pensando, eu vou comer no sofá e tal, mas Deus estava trabalhando tanto em mim, gente, que eu peguei sério, eu tenho foto disso, eu peguei um caixote da mudança, coloquei no chão, coloquei uma toalha de mesa no caixote, e era só eu sozinha, porque também o sozinha, né? Mas eu quero dizer assim, se você mulher está nessa situação, às vezes você não tem filhos, você não tem uma família para você pôr à mesa, não deixe de comer do pão da presença. Não é o ritual em si, mas é você ter o entendimento e a intenção no seu coração de estar, até mesmo no momento de refeição ou em qualquer momento, estar com a tua mente ligada em Cristo e participando desse alimento. Não deixe que as circunstâncias, sabe, adversas, porque é nesse momento que você mais precisa desse alimento. Mais do que nunca, esse alimento vai te saciar, eu tenho certeza disso, né? Então o princípio da mesa, ele é para todas as realidades, porque é Cristo. Cristo veio para todos, seja para você montar a sua mesa para sua família, seja para você viver isso até no momento de solitude, que são momentos tão preciosos, em que a pão na presença pode trazer cura, pode trazer renovo, pode trazer direção, seja qual for a sua realidade, que você consiga desfrutar. A gente queria trazer entendimento, que é o que a gente fala aqui sempre, a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Então a gente queria conversar sobre o princípio da mesa, porque a gente fala tanto de mesa, e às vezes a gente pode estar perdido em entender isso. E a gente queria que você entendesse, que você desfrutasse, né? Sendo você e seu marido, sendo você com seu marido e seus filhos, sendo você ainda morando na casa dos seus pais, seja você morando sozinha, num momento difícil da sua vida, em todo o tempo. O pão da presença
Se você aceitou Jesus, Ele está com você aonde você está. Desfrute. Então, assim, eu acho que pelo que a gente está conversando aqui, a gente pode desfrutar, tanto no sentido relacional, que a gente está falando, o quanto é importante a gente sentar, conversar, ouvir quantas coisas, e também no sentido espiritual, de entender que existe uma mesa do Pai, então a gente tanto pode falar disso aqui na física, mas que existe uma mesa do Pai. Eu queria ler Lucas 22, 29 e 30, que diz assim: e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, Jesus falando, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. Então existe uma mesa do Pai, que é essa simbologia dessa comunhão com Cristo, que é eterna. Esse reino já está aqui, porque Cristo está aqui conosco. Então esse reino nós podemos participar dessa mesa desde o momento que a gente, então assim, essa mesa do Pai, ela é acessível a todos, mas ela é restrita aos filhos. Então todos têm acesso, mas é restrito aos filhos, que é Cristo o meio, de acesso. Então, se você de repente ainda não tem esse acesso, que hoje, em nome de Jesus também, o Espírito Santo possa aí te convencer de todo pecado, justiça e juízo, para que por meio de Cristo, de você aceitar Jesus no seu coração, na sua mente, através dessa fé, você também possa sentar na mesa do Pai, que é uma mesa que começa aqui e vai até a eternidade. Oh, glória! Nossa, quem sabe? Vamos falar. Quando será? Quando será? Um dia. Mas a gente tem que esperar por isso. Não gera expectativa. Precisa anunciar. Cíntia. Santo Deus, eu já aguardo por esse dia ansiosamente. Sentar à mesa com Ele. Já pensou? Ali Cristo, ali todo mundo sentado. E a gente poder compartilhar, de tudo. Eu acredito. Tem grande expectativa no céu. Anseio pela eternidade está no nosso coração. A palavra diz: tem um posto em vós, anseio pela eternidade. E esse de sentar à mesa, esse texto fala, que por vocês sentados à mesa do meu reino e com tronos vocês julgarão as nações. Então, assim, a gente vai para o céu para trabalhar. É outra coisa. Comer e trabalhar. É outra questão. Outro assunto. Deixa para outro dia. Outro episódio. Senão, não vamos sair daqui hoje. Glória a Deus. É muito bom, quando o Ellen falou sobre colocar a mesa para você em solitude, eu não vou falar em solidão, sozinha, em solitude, porque eu acho que a gente passa a se conhecer verdadeiramente quem a gente é. Eu tenho uma amiga que ela mora sozinha e eu acho lindo que ela me manda foto dos cafés da manhã dela e ela assim, gente, ela produz tudo. Ela faz os bolinhos dela de caneca, e aí eu falei com ela, agora eu vou pegar as suas receitas. E aí esses dias eu fiz, meu marido postou, e falou, em homenagem a você, porque aquilo ali, é uma maneira de você mostrar para você mesmo que você se importa com você. Sim. Você é importante, Então assim, mulher, não se diminua, porque às vezes você está sozinha sentada à mesa. Você é importante. Cristo anseia por estar com você ali, você e Ele, sentado à mesa. E isso eu acho que isso faz com que a gente se sinta amada por Ele, desejada. Parece que Ele está esperando a nossa presença ali. Quando ela senta, eu já falei isso para ela, o quanto é importante. O quanto às vezes ela nem entendia que isso era importante, mas o quanto hoje ela compreende que aquilo ali faz diferença. Ela colocar a mesa para ela se importar, ela fazer algo para ela comer e ela desfrutar daquele tempo ali, não só de comer o alimento físico, mas aquilo que o Senhor tem produzido no coração dela através daquilo ali. E aí a gente brincou nesses dias que a gente falou assim, nós profetizamos um casamento e ela falou assim, meu marido vai passar bem então, porque eu tô... Tem treinamento, É isso aí, eu tô bem treinada. Glória a Deus. Gente, olha,
olha, me fartei. Também. Me fartei. Bom da presença, nós compartilhamos dele, né? Comemos dele. Comemos essa, gente, essa broa de milharina aqui. Ó. Depois a receita dela tem que ir até pros comentários, tá? Que eu fiquei de olho nela hoje de manhã, na hora que eu vi. E depois, ó, tô me fartando dela aqui. Essa broa tem história. Deixa eu falar. Essa broa tem um princípio da mesa. Aí. Que é uma broa. O princípio da mesa começou na minha vida com vó. Então, essa receita aqui é da minha avó. Então, assim, essa questão geracional, família, vó, né? Então, e essa receita ficou aí do legado da minha avó, é uma delícia, E né? uma coisa que a mesa gera, principalmente assim, nós somos mães, meninas, né? Essa questão de preparar as coisas em casa, né? Mãe, você é mulher que é mãe, tem filha, ensine, porque cria memórias, né? Você que é vó também, cria memórias afetivas disso aqui, ó, como ela falou, a broa da avó, sabe? Crie memórias afetivas com sua família, com seus filhos, com seus netos, algo que só você faça para eles, entendeu? Nem que seja um bolinho, sabe? Esse bolinho que a minha filha mais velha pede sempre pra minha mãe, vó, faz um bolo do nada pra mim, bolo comum, ela só come bolo comum. Vó, faz bolo do nada, eu só gosto do seu bolo do nada. Bolo do nada, é bolo comum, né? Mas é o bolo que a avó dela sempre faz. Tem a lasanha que eu não me atrevo a fazer mais, porque é a melhor da vó. Então eu permito que elas sempre ensinam. Eu já não faço, para que elas tenham essa memória afetiva, sabe? Com a avó, a lasanha da avó. Guardem isso, acho que a gente precisa marcar, ser intencional, como a Ellen falou, na vida da nossa família, para que tem que começar na nossa casa, né? Seja você morando sozinha, sendo viúva, você sendo casada, assim, divorciada, não sei, mas começa com você, o que a gente falou, começa a partir de você, sabe? Comece a saber que você não está sozinha para começo de conversa. Ele está em você, que é uma promessa dele, que não nos deixaria sós, né? Porque ele é o nosso Pai e está conosco até a consumação desse século, até o dia que ele vier nos buscar, o que ele nos levar ao encontro dele, nós vamos estar com ele. Então não se sinta só, que você prepare a mesa e saiba que você não está sozinha, ele está ali com você, ele vai ministrar muitas coisas ao seu coração, e seus olhos se abrirão para muitas coisas que você não vê, porque o que Cristo faz aqui numa mesa é abrir entendimento, é abrir os olhos para que a gente veja coisas que a gente ainda não via, né? E o nosso desejo aqui, o intuito, né, desse café aqui é que isso aconteça na sua vida, que a sua mente seja aberta, transformada, renovada, os seus olhos sejam abertos para o entendimento que o pão da presença é Ele e que se você comer dele, você nunca mais será a mesma. Aleluia, nunca mais. E Ele está aqui sempre à sua espera para estar ceando com você. Basta que você abra a porta do seu coração para que Ele entre e ceie com você. E esse ato de entrar e cear com você será assim até que Ele venha. Porque quando Ele falou para os discípulos, façam isso em memória de mim até que eu venha. É isso, compartilhe dele até que ele venha, coma dele até que ele venha. Não é participar de um ritual lá na sua igreja, comendo a ceia, o pão lá, o suquinho, tomando uma hóstia. Não, é compartilhar da presença dele, do pão da vida, que é ele, a vida que desceu do céu. Compartilhe dele, coma dele, desfrute dele até que ele venha. É essa a instrução que ele deixou à mesa com seus discípulos, que ele instruiu antes da crucificação. Tem uma palavra do pastor Paulo Borges Júnior, se não me engano. Ele fala que se ele tivesse que pregar uma mensagem, fizeram uma pergunta para ele assim: pastor, se eu tivesse que pregar uma mensagem só para a vida inteira, qual o senhor pregaria? Aí ele disse: a mesa. Ele falou, porque ele fala que a cruz foi um ato só. Jesus depois, ele foi morto na cruz. Você vê que os discípulos não entendiam muito, quem andava com ele não entendeu.
mesmo ele explicando e preparando durante 3 anos discípulos, né? E eu tenho que fazer isso. Bem que na Santa Ceia Pedro falou que não, os outros que não, mas ele falou assim, não é necessário que eu faça isso, né? Mas que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou mais 40 dias aqui, comendo com os discípulos. Ele voltou, teve episódio lá no Emaús, com os discípulos, ele voltou, depois se alimentou com os discípulos, depois quando os discípulos de Emaús voltaram para contar para os outros o que tinha acontecido, eles se alimentaram. Depois teve a grande pesca, que ele estava lá na praia preparando os peixinhos lá, assando. Quando os discípulos voltaram com o barco lá cheio de peixes, né? E ele estava ali preparando já para assar o peixe para comer com os discípulos, porque ele teve que voltar para a mesa para explicar para os discípulos o que tinha acontecido. Então Jesus teve que repetir a mesa. Ele não repetiu tudo, mas ele repetiu a mesa para que outros possam entender, compartilhar dele, né? E assim ele falou, instruiu a gente, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Então, compartilhe do seu pão, compartilhe o seu pão físico com outras pessoas que não têm, compartilhe do pão da vida que é ele com outras pessoas que não o conhecem, para que essas pessoas também possam comer e se saciar, nunca mais ter fome, porque quem come dele nunca mais tem fome. Amém? Já que a mesa, ele está falando aqui, traz entendimento, não, a gente vai encerrar. Porque eu ia falar pra gente encerrar de uma forma diferente. De assim, para orar. Ore para que Deus traga entendimento a partir dessa mesa a muitas mulheres e para que o nosso entendimento continue sendo renovado dia após dia, cada vez que a gente sentar à mesa com Ele, né? Porque é conhecer e prosseguir conhecer. Então que haja entendimento. Vamos orar? Vamos orar. Deus, nós queremos lhe agradecer, Pai, primeiramente por essa mesa, por esse tempo, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e nas nossas mentes, para que nós possamos, Deus, desfrutar a cada dia mais da Tua presença, Jesus. Nesse dia eu oro, Deus, para que o Senhor continue a trazer discernimento nos nossos corações, que o Senhor nos dote de sabedoria, Pai, e de graça, para que a gente viva a mesa revelada pelo Senhor, Jesus. Que nós possamos a cada dia sentar à mesa e desfrutar não somente do que o físico pode acontecer, Jesus, mas daquilo que o Senhor está querendo nos comunicar através das nossas mesas, Deus. Obrigada porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor sempre está conosco em todos os tempos, Jesus. Sejam tempos de alegria, sejam tempos de tristeza, sejam tempos de celebrar, sejam tempos de se calar, mas em todos eles o Senhor se faz presente, Jesus. Então nesse dia eu quero lhe agradecer, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que o Senhor fez a cada uma de nós. E a cada pessoa que está nos assistindo, Jesus, agora, que o Senhor possa tocar no coração, possa tocar na mente, possa, Jesus, trazer um entendimento de quem o Senhor é, de que o Senhor quer fazer através de cada mesa, Jesus, que o Senhor nos faz assentar, que o Senhor nos coloca sentada, de cada pessoa que o Senhor traz para que se assente à mesa conosco, Jesus. Que a gente possa todas as vezes pedir ao Teu Espírito Santo que nos revele o propósito, Jesus, de estarmos sentados e de partilharmos a nossa mesa, Jesus, com outras pessoas. Eu lhe agradeço pela vida de Ellen, pela vida de Gaia, Jesus, por tudo aquilo que elas me ensinam, por tudo aquilo que elas transbordam, Jesus, através não só desse canal, mas no dia a dia da vida delas, Pai, que em nome de Jesus elas possam prosseguir, Jesus, fazendo aquilo que o Senhor as chamou. Que possa ser um tempo, Jesus, de renovo, um tempo em que essa missão vai fluir com ainda mais intensidade, Jesus, para que outras pessoas possam ser tocadas, Pai. Eu lhe agradeço pela oportunidade de um dia, Pai, ter sido tocada pelo Senhor. Vai fazer com que hoje a mesa, a Tua presença seja um princípio, Jesus, inegociável dentro do meu lar, Pai. Muito obrigada, Senhor, por
famílias, as nossas casas, Jesus, que o Senhor continue a revelar ao nosso coração a nossa próxima estação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente agradece muito, 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 muito por você estar aqui com a gente. O privilégio é meu. Você quer? Eu acho. Você vai voltar outra vez. Ai, gente! Não pode enjoar de mim, não. Eu já fiquei com gostinho de quero mais. Então, não pode enjoar de mim, não. Você quer falar alguma coisa pra gente estar encerrando? Eu quero agradecer, gente. Tem assim, tem umas mulheres aí, né, que sempre me ensinam e me colocam em mesas assim como vocês, né? Eu não posso deixar de agradecer Sara, porque ela é incansável nesse princípio e ela, muito do que eu sei hoje foi através do coração dela, foi através daquilo que o Senhor revelou para ela e ela compartilhou numa mesa conosco. Sara, bebê também é impossível, gente, não aprender com bebê. Com bebê a gente aprende físico, a gente aprende espiritual, a bebê é incrível também, né? Esses dias lá em casa eu estava até brincando com as crianças, porque a gente fez uma carne que sobrou do almoço para janta e eu falei, não, se o bebê tivesse aqui, essa carne não ia sobrar, então a gente vai fazer um pastel com essa carne para poder usar. E aí eu até fotografei e mandei para ela e o quanto isso mexe no nosso coração, né? Porque a gente falou aqui, quanto cria memórias boas em nós. Então eu preciso agradecer essas duas mulheres e tantas outras mulheres que já partilharam a mesa comigo, que me ensinam todos os dias. E a minha mãe, né, também, uma mulher que sempre me ensinou prazer de poder me sentar à mesa. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Sabemos que Deus nos uniu para um propósito, né? A gente fala até que é para um tempo como este, né? É verdade. Então, assim, muito obrigada, né, Nara, para falar alguma coisa para nós. Gratidão. Parceiro. E amadas, esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vocês viram que nesse aqui foi maravilhoso e a cada dia Deus tem acrescentado mais graça e será assim também no próximo, nós temos certeza. Muito obrigada por terem passado esse tempo conosco. Estenda a mesa aí e a gente vai continuar aqui, né, desfrutando um pouquinho, tá bom? Tchau, tchau!